Olá, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo aqui com o nosso Notícias Comentadas. Ô André, tá sumido, hein? Pois é, dei uma sumida mesmo, mais de uma semana aí sem aparecer, mas é que eu tava querendo, não só, evidentemente, claro que entre tantas outras notícias, evidentemente eu queria acompanhar aí um pouco não só do que foi a posse, mas um pouco aí dessa primeira semana de Donald Trump. Hoje, dia 28 de janeiro de 2025, Trump tomou posse no dia 20 e, consequentemente, acompanhamos aí, conforme eu disse, uma semana, a primeira semana de governo do mesmo. E já com muitas coisas devidamente assustadoras, conforme temos aí devidamente acompanhado. Foram algumas promessas de campanha que, de fato, ele devidamente cumpriu e agora ou está querendo, né, está tentando cumprir, e agora nosso acompanhamento aí de um pouco de tudo isso. Conforme acompanhamos aqui, inclusive vendo na página do PCdoB oficial, a Cida Pedrosa fez uma espécie de resumo da posse do Trump. 2 saudações nazistas, família Bolsonaro barrada, bilionários unidos produzindo mais pobreza e desinformação global, terroristas anistiados, Estados Unidos fora da OMS e Acordo de Paris, combustíveis fósseis liberados e deportações em massa. Como ela mesma registra, e o mundo dá um salto gigantesco para trás. Chegou a hora dos progressistas e democratas de todo o mundo se unirem contra essa extrema-direita racista, machista, xenófoba e raivosa. Eu acredito num mundo melhor, onde a tolerância prevalece, onde os meios de produção não estarão concentrados nas mãos de tão pouca gente, onde todas e todos terão o direito de serem felizes. O momento pede união e inteligência política. Venceremos. É claro que palavras são sempre bonitas, mas a gente tem que lembrar também, ainda mais vindo aí do PCdoB, que, com todo respeito aos companheiros, mas assim como outros grupos políticos, é bastante complicado quando você, além de tentar lutar contra a extrema direita, acaba se aliando com grupos da direita, com grupos conservadores, aquele famoso vamos unir a esquerda e a direita para derrotar a extrema direita, e na verdade você acaba fortalecendo grupos como esses aí que a gente viu. A vide aí, por exemplo, em que pese o Bolsonaro ter sido derrotado no executivo, em que pese o bolsonarismo ter sido impedido de seguir na presidência do Brasil, nós ainda temos elementos do bolsonarismo no judiciário, onde o buraco é um pouquinho mais embaixo, e principalmente aí gritantemente no parlamento, no poder legislativo, que, se a gente for bem parar para pensar, para analisar, é quem realmente manda no país, é quem realmente domina as relações políticas aqui no Brasil. E evidentemente já não está sendo fácil e não será fácil para um governo Lula, um governo que tentará, como sempre, buscar
a famosa conciliação de classes e atingir um caminho aí que possa garantir pelo menos um mínimo de estabilidade para o governo. Mas voltando aqui às questões relativas à posse de Donald Trump, saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris não prejudica metas climáticas, avaliam especialistas. Eles sempre atrapalharam, entre aspas aí. Notícia do Brasil de Fato, falando aqui sobre uma das decisões polêmicas, mas que já eram previstas do atual presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, de, entre outras coisas, como a saída da OMS, por exemplo, ter também saído do Acordo de Paris. Segundo nota, aqui falando ainda sobre o dia 20, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do país do Acordo Climático de Paris, cujo objetivo é minimizar os efeitos da crise climática. Essa é a segunda vez que o país deixa o acordo. A primeira aconteceu em 2017, no primeiro governo Trump. A saída, no entanto, não deve interferir nas metas globais, uma vez que o país nunca esteve comprometido com o acordo, avalia Cláudio Ângelo, coordenador de política internacional do Observatório do Clima. Nunca foi a vontade dos Estados Unidos estar nesses processos, e eles sempre atrapalharam. Os Estados Unidos sempre foram um parceiro problemático nas negociações multilaterais de clima. Eles ameaçaram não assinar a Convenção do Clima em 92, eles implodiram o Protocolo de Kyoto em 2001. Então, tá vendo aí como que é a situação. Inclusive, isso serve bem de crítica, não só ao Donald Trump, que é a face mais expressiva do chamado imperialismo estadunidense, mas ao modo de pensar do governo, da política, da classe dominante estadunidense de modo geral, que a gente não deve apenas pegar e colocar aí Donald Trump, como se diz, pegar para Cristo, né? Mas lembrar de toda a política dos Estados Unidos de forma nefasta contra a população mundial de modo geral. E aí a gente acaba tendo situações aí como essa que estamos observando. É de fato bastante complicado e agora é importante que estejamos sempre acompanhando, verificando e, claro, vendo as cenas dos próximos capítulos, porque essa é uma novela que está apenas começando, que nós já conhecemos aí ou já prevemos alguns dos futuros episódios e, claro, tememos por um lado o que deverá ocorrer, mas estamos aí, ou pelo menos deveríamos estar preparados para um cenário de lutas que tudo isso há de colocar em breve. Vamos ver o que será e, evidentemente, manter aí nossas devidas posições. Vamos encerrando então nosso Notícias Comentadas aqui de hoje e, como falei, acompanhar aí o desenrolar dessas e demais histórias da política mundial, nacional e local. Um beijo no coração de todos e tchau!